Salve, salve galera, professor Zanin, hoje aqui para contar um pouquinho para vocês sobre os fatores que alteram a rapidez de uma reação. Então, nós já estudamos na primeira aulinha de cinética como calcular, como medir, como quantificar a rapidez de uma reação. Se você não assistiu, vá lá, corre lá, assista a aula sobre velocidade média das reações. E também nós já fizemos estudo de uma teoria sobre o porquê e como uma reação ocorre. Nós chamamos de teoria das colisões. Também vai lá, não assistiu, assista. Aliás, essa aula é imprescindível para compreender esta aula de hoje, beleza? A aula da teoria das colisões. Bom, hoje então o nosso foco é tentar entender como é possível retardar ou até mesmo acelerar alguns processos reacionais. Eu selecionei aqui alguns dos mais importantes fatores para linká-los aqui e discutir alguns exemplos ou como isso efetivamente modifica a rapidez das reações, ok? Bora lá então! Bom, primeiro fator que eu coloquei aqui, para mim, talvez um dos mais importantes, porque a mudança da temperatura no nosso dia a dia ela é significativa, né? Tipo, mesmo seja a temperatura ambiente que se modifica da manhã até o período da tarde, como é fácil manipular também este fator aqui dentro de um laboratório, né? Apesar de nós termos dificuldades em resfriar, diminuir a temperatura da matéria, aumentar a temperatura é uma coisa significativamente fácil, beleza? Então, como que a temperatura influencia a rapidez de uma reação? Bom, então primeiro eu vou sempre colocar assim, ó, o dado pelo dado, quer dizer, a informação pela informação. Então, a temperatura, primeiro, é um fator que altera a rapidez, né? A gente sabe disso. Para cozer os alimentos, nós armazenamos os alimentos para não degradar na geladeira, ou seja, diminuindo a temperatura. Então, a gente vai tentar entender por que isso acontece, beleza? Então, primeira informação, está aqui, ó, a temperatura é um fator que altera a rapidez. Mas como isso acontece? Bom, a temperatura, quando elevada, ela aumenta a velocidade. Ó, a gente vai combinar que o contrário de tudo que é posto aqui é verdadeiro. Então, se aumentar a temperatura aumenta a velocidade, diminuir a temperatura vai diminuir a velocidade reacional, ok? Então, anota isso aí, aumenta a temperatura, aumenta a velocidade. Portanto, diminuir a temperatura, diminui a velocidade da reação também, ok? Mas como que isso acontece? Por que isso acontece? Bom, se a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta o grau de agitação das partículas, ou seja, nós aumentamos a velocidade dessas partículas, a energia cinética dessas partículas, e, consequentemente, haverá, no menor intervalo de tempo, um maior número de choques efetivos, e, consequentemente, a rapidez será maior. Quando a gente diminui a temperatura, diminui a energia cinética, diminui a movimentação, diminui os choques efetivos e, consequentemente, a reação é mais lenta. Tem um carinha chamado Van 't Hoff que ele ousou dizer uma vez que a cada 10 graus aumentado em um sistema reacional, a velocidade reacional ela duplica ou até mesmo triplica. Só que assim, ó, isso é mais ou menos, é um parâmetro para a gente ter uma ideia de como a temperatura afeta a velocidade reacional. Por exemplo, quando você vai fazer, sei lá, um arroz, você coloca lá a água que está a 20 graus numa panela e eleva até próximo de 100, um pouquinho mais de 100 graus, dependendo do que tem lá, né? E isso faz, olha só, a cada 10 graus aumenta, duplica ou até mesmo triplica a velocidade reacional ali de processos que estão ocorrendo, químicos. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado, porque não necessariamente isso sempre vai acontecer, mas é um parâmetro interessante para nós, beleza? Bom, assim a temperatura influencia a rapidez. Outro fator que influencia na rapidez, e é importante para nós, porque muitas transformações ocorrem com gases, é a pressão. Então, pressão é a força que se exerce numa área. Então, por exemplo, quando você tem componentes gasosos, eles estão se chocando contra o recipiente e contra as outras partículas, e isso gera uma pressão, né, no sistema. Ok, então como que a pressão influencia a rapidez de uma reação? Está aqui, ó, aumenta a pressão, aumenta a velocidade também. Por que isso acontece? Porque quando a gente aumenta a pressão de um sistema, uma das formas de o conseguir é reduzir o volume. Então, se você tem um volume menor, você tem menos espaço, haverá mais choques ali num mesmo intervalo de tempo. Então, quanto maior o número de choque efetivo, maior a velocidade da reação. Se você diminuir a pressão, ou seja, aumentar o volume, as partículas têm um espaço maior para percorrer, portanto, diminui a probabilidade de choques efetivos e, consequentemente, diminui a velocidade, ok? Um cuidado especial aqui, muito cuidado com isso.
Quando nós aumentamos a pressão através da adição de um gás que não reage no sistema, um gás inerte, por exemplo, um gás nobre, você está aumentando a pressão total, não a pressão de cada gás, que a gente chama de pressão parcial, e, consequentemente, a rapidez não alterada. Isso aqui é bem importante. Isso vai influenciar, por exemplo, um estudo que nós vamos fazer lá no equilíbrio químico, né, em que a adição de um gás nobre não desloca o equilíbrio químico e tal. Ok, aguarde lá aquela aulinha e eu vou relembrar isso aqui, isso é bem importante, ok? Então, aumentar a pressão aumenta a velocidade, portanto, diminuir a pressão, diminuir a velocidade. Lembrando que a adição de um gás inerte, um gás nobre ou um gás que não reage, que é o significado de gás inerte, não reage dentro daquele processo dentro daquele sistema que você está estudando, não altera a rapidez da reação, ok? Vamos para mais um fatorzinho. Eu coloquei a superfície de contato, queridinha dos vestibulares, queridinha do Enem também. A superfície de contato é a área da espécie que está interagindo. Então, por exemplo, assim, minha mãe na cozinha se utiliza disso. Assim, ela, ao invés de cozinhar batatas inteiras, família italiana, sempre tem massa nas refeições, vai fazer uma lasanha, vai fazer um nhoque, ó, chegou da... Não sei que hora que você está assistindo isso aqui, mas eu estou próximo da hora do almoço gravando aqui. Então eu estou com a barriga aqui. Tem dois barulhos, eu falando e minha barriga roncando aqui. Bom, então a hora que ela vai cozinhar as batatas, ela pica as batatas antecipadamente antes de colocar na panela de pressão. Ó, a panela de pressão, tá? É que a panela de pressão, na verdade, ela vai aumentar a temperatura da água lá dentro e, consequentemente, aumentando a temperatura, aumenta a rapidez. Por isso que aumenta a velocidade de cozimento na panela de pressão, ok? Mas a superfície de contato, quer dizer, a área de contato. Quanto maior a área, maior o número de choques, entendeu? Me parece justo e honesto isso. Tem vários exemplos assim de superfície de contato, um clássico, né? Aumenta a superfície de contato, aumenta a velocidade, porque aumenta o número de choques. É a questão dos gravetos e um pedaço de tora, sei lá, um pedaço de lenha, né, enorme. Você sabe que o poder energético de uma tora é maior do que de pequenos gravetos. Mas a área de contato dos gravetos é maior do que da tora. Quer dizer, o contato com o oxigênio é só na superfície aqui, ó. Nos gravetos é quase em toda a estrutura, entendeu? Então isso acelera o processo reacionário. Então quando eu vou começar a fazer fogo, eu começo com pequenos gravetos, porque é mais rápido o processo reacional, ok? Um exemplo clássico também da palha de aço, né? A palha de aço, né, são fios de aço. E a área de contato com o oxigênio, porque se você chegar para qualquer pessoa e falar assim, ó, ferro pega fogo, a pessoa fica, não, porque a ideia dele é um pedaço de ferro, um prego. Você pega o fósforo e coloca no prego lá e não queima, né? Mas a palha de aço também é feita do mesmo material, entendeu? Como que ela pega fogo? Por causa da superfície de contato. Então, a palha de aço, um exemplo clássico do vestibular, né? A batata, os alimentos cortadinhos, né? Porque aumenta a superfície de contato. O graveto e um pedaço de tora, de lenha maior, etc. Tá certo? Carvão, você vai começar lá, você começa com os pequenos pedaços, não com os pedaços grandão para acender a churrasqueira lá, beleza? Bom, vamos ao próximo fator, que é o estado físico dos reagentes. Bom, o estado físico dos reagentes assim, são 3 estados perceptíveis, né? O sólido, líquido e gasoso. Bom, no estado gasoso, você tem o maior grau de liberdade das partículas. Portanto, o choque, a energia cinética é muito maior no sistema gasoso. Então, a velocidade do estado gasoso é maior do que a velocidade que ocorre as reações no estado líquido. E que é maior, obviamente, no estado sólido. Também isso está, assim, ó, intimamente ligado, entrelaçado com a superfície de contato. No estado sólido, você tem só a superfície entrando em contato com outro reagente. No estado líquido, pode permear as espécies e aí a reação é mais rápida. No estado gasoso, então, é um estado caótico. Então, a velocidade e a energia cinética é muito grande. Portanto, assim se dá a sequência de velocidade nos estados físicos. Gasoso mais rápido, líquido e depois sólido. Por exemplo, onde tem vapores de gasolina, no posto de gasolina, por exemplo, pede para não usar dispositivos elétricos, acender cigarro, etc. e tal. Porque tem vapor e, apesar da gasolina ser combustível no estado líquido, no estado gasoso ela é explosiva. Por quê? Porque aumenta a rapidez. Aliás, a diferença entre combustível e explosível é simplesmente a rapidez com que ocorre. Também no estado gasoso, normalmente está associado a uma produção muito grande de gás, né? Porque isso vai dar um deslocamento de ar e isso torna a explosão mais efetiva. Okay? Então, no estado gasoso, olha só, o grau de liberdade é maior, portanto, tem o maior número de choques. Portanto, é mais rápido. Está vendo que é importantíssimo estudar a teoria das colisões para que você possa entender melhor, né, o que eu estou dizendo aqui, beleza?
Bom, coloquei aqui a concentração. Isso aqui é tão importante que eu resolvi decidir fazer uma aula separada disso aqui, porque envolve relações matemáticas. A gente vai fazer uma leitura matemática deste fator aqui. Então, primeira informação pela informação. Aumentar a concentração a gente costuma representar por um colchetes a concentração, tipo concentração de A. Coloca um colchetes e coloca um Azinho aqui dentro, beleza? Mas a gente, só uma simbologia, tá? Então, para ficar mais simples aqui, eu coloquei. Ó. Aumenta a concentração. O que é concentração? A quantidade que tem de uma espécie em outra. Tipo, eu coloco sal na água, daí o sal, aquele sistema tem uma concentração do sal na água, né? Tipo, 10 gramas por litro. Tem notações mais específicas, né? Mol por litro. A gente vai fazer, nós temos uma aula para fazer só sobre esses sistemas, nessas misturas que a gente chama de homogêneos, em que estudar as notações são importantes. Tá bom? Então, aumenta a concentração, aumenta a velocidade. Por quê? Porque você está aumentando o número de choques, né? Quanto mais partícula lá, maior o número de choque, maior a probabilidade de um choque efetivo, mais rápida é a reação, ok? Aqui, ó, tá aqui, ó. Esse fator que altera a rapidez é tão importante, que existe até uma lei sobre isto em consequência da rapidez dos acontecimentos da velocidade da reação. A gente chama de lei da ação das massas ou lei de Coldenberg-Wage. Então a gente vai estudar isso separadamente, porque é um critério mais específico e eu colocá-lo só como uma informação aqui seria meio desonroso, seria meio desumano. Com você é melhor estudar isso separadinho, tá certo? São boas questões vestibulares, questões com níveis médio, difícil, é uma questão que pode fazer diferença para você, então eu vou fazer uma aulinha especial sobre a lei da ação das massas ou sobre esse fator na influência da velocidade, uma velocidade que a gente chama de instantânea, beleza? Vai gerar uma equação chamada equação da velocidade ou equação da velocidade instantânea, beleza? Então, mas de forma geral, aumenta a concentração, aumenta a velocidade também. Se diminuir a concentração, diminui a velocidade reacional, beleza? E por fim, para a gente fechar essa aulinha, eu coloquei os famosos catalisadores. Olha só, de tudo que a gente estudou, todos os fatores anteriores, a velocidade era modificada porque modificava os choques efetivos. Esse é o único fator que vai na contramão, ele não altera os choques. Não altera o choque efetivo. Mas, professor, o que são catalisadores? Vai lá. Catalisadores são espécies, são substâncias. Qual, professor? Cada reação pode ter um ou mais catalisador. Existem estudos e, eventualmente, que levam anos, décadas, para se descobrir essa espécie que vai fazer o quê? Olha só, ela vai acelerar o processo reacional. Vai acelerar o processo reacional. Sempre acelera. Então, o catalisador ele nunca retarda. Então, vamos lá. O que é um catalisador? É uma espécie química. O que ela faz? Ela acelera o processo reacional. Qualquer catalisador vai acelerar um processo reacional específico, tá bom? Então, por exemplo, no processo de produção de margarina, na hidrogenação, a gente até chama assim, a tal importância, hidrogenação catalítica. É porque você precisa de um catalisador ali para isso ocorrer de forma eficiente e rápida. O catalisador lá são limalha de ferro, pó de ferro, ok? Bom, então, platina, você pode usar platina, metais, normalmente catalisam reações orgânicas, ok. Então, essa é a primeira informação. Segunda informação, como que eles atuam? Eles diminuem a energia de ativação. Esse é o caminho. Então, 3 informações importantes. Ó. O que são catalisadores? São espécies químicas específicas para cada reação. 2. O que eles fazem na reação? Eles aumentam a rapidez da reação, eles aceleram a reação. Certo? Ou seja, diminui o tempo que ela ocorre. Então, cuidado quando o cara fala velocidade de tempo. Aumenta a velocidade, portanto, diminui o tempo que ela ocorre. 3. Como que esses catalisadores fazem isso? Eles diminuem a energia de ativação. Lembra da energia de ativação? Então, importantíssimo assistir a aula de teoria das colisões, porque lá nós diagramamos, nós colocamos em um gráfico essa informação, beleza? Eu vou replicá-lo aqui para mostrar para vocês. Diminuir a ativação. Mais uma informaçãozinha, não são consumidos ao final do processo. Quer dizer, eles participam, eles estão ali emaranhados no complexo ativado. O complexo ativado, lá da aulinha da teoria das colisões, nós construímos o conceito de complexo ativado. Ele se liga à estrutura do complexo ativado, facilitando, diminuindo a quantidade de energia necessária para quebrar as velhas ligações. Então, eles não são consumidos. Isso é sensacional. Porque você acelera o processo. Por exemplo, se eu quiser acelerar o processo reacional através da temperatura, eu tenho que fornecer calor. Isso tem um custo. Porque não é barato você aquecer as coisas, entendeu?
você precisa de energia, e energia não é barato, ok? Mas se eu achar uma substância que eu coloque lá no meio do processo reacional, acelera a reação, e no final ela está lá de novo disponível, isso é maravilhoso, é o santo grau da química, entende? Isso é maravilhoso. Então não são consumidos no final do processo, eles participam da reação, mas não são consumidos efetivamente, ok? Outra coisa importante é que os catalisadores eles não alteram o ΔH ou a variação de entalpia, então ela continua a mesma. Reagente e produto, eu vou mostrar num gráfico para vocês, mas o ΔH continua intacto, tá certo? Bora lá dar uma olhadinha no gráfico? Então vamos lá, esse gráfico aqui eu construí ele para a aula de teoria das colisões, tá bom? Então eu estou replicando ele aqui, se você assistiu a aula passada você reconhece esse gráfico aqui, ó, o caminho da reação, outro eixo de energia, daí eu coloquei os reagentes aqui, né, porque era uma reação exotérmica, que era da formação do ácido fluorídrico, tá certo? E aí essa daqui, esse calombinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, tá vendo? Esse pedacinho aqui é a energia de ativação dessa reação, ok? Então, toda reação tem um saldo energético, envolve energia, certo? Porque você precisa fornecer energia para quebrar as ligações antigas e depois vai liberar energia na hora que formar ligações novas. Então, toda reação tem um saldo energético. Esse saldo é chamado de ΔH. O que o ΔH é? Ele é esse pedacinho aqui, ó, da energia dos produtos até para com os reagentes ali. Mas o que nos interessa agora é esse pedacinho aqui, ó, que é a energia de ativação, ok? Essa aqui é a energia de ativação, beleza? Aqui em cima está o complexo ativado, que a gente estudou na aula da teoria das colisões. Esse aqui é o famoso ΔH, beleza ali, tá bom? Então, vamos adicionar um catalisador. Plim! Colocamos um catalisador. O que vai acontecer de diferente? Dá uma olhadinha aqui, ó. Bom, basicamente, é o mesmo gráfico. A energia toda está aqui, tá vendo aqui, né? No processo reacional, o processo energético está descrito. E quando a gente coloca o catalisador, olha o que acontece com a energia de ativação. Ocorre uma diminuição, né, desse calombo aqui, ó, dessa barreira. A energia de ativação é como se fosse uma barreira física mesmo a ser rompida para chegar até o complexo ativado e aí desembestar para formar o produto. Então ocorre uma diminuição. Essa aqui é a energia de ativação catalisada. Compare as duas para você ver. Olha a diferença do tamanho da energia de ativação da reação catalisada da reaçãozinha não catalisada, tá vendo? Então é significativa essa mudança. Essa aqui é a energia de ativação catalisada. Olha para onde o complexo ativado foi. Percebe que é muito mais fácil chegar aqui do que chegar lá. Entende? Então, agora dá uma olhadinha no ΔH, vê se ocorreu alguma mudança no valor ΔH. Não ocorreu mudança nenhuma, tá certo? Bom, só para a gente fechar, isso é bem importante, ok? Então, às vezes o cara vai lá, faz um gráfico bem igual esse aqui, pergunta o valor da energia de ativação da reação catalisada. É essa reduçãozinha, ou seja, esse menor valor aqui. Não catalisada, esse maiorzinho pedaço aqui, beleza? Bom, para a gente fechar, deixa eu contar uma coisinha. Existem alguns conceitos que eu não coloquei aqui, mas vou discutir, então se você estiver anotando, anota aí. Ó. Primeiro, existe um conceito de catálise homogênea e heterogênea, bem simples. Catálise homogênea é que o catalisador ele tem o mesmo estado físico dos reagentes. Como assim? É porque, assim, ó, lembra do conceito de homogêneo e heterogêneo? Homogêneo, fases iguais, né? E heterogêneo tem fases diferentes. Então, se você, por exemplo, tem assim, ó, os reagentes aqui, por exemplo, são gasosos, beleza? O reagente aqui são gasosos, eu estou dando essa informação. Se eu colocar um catalisador aqui sólido, essa catálise é heterogênea, porque o catalisador é sólido e os reagentes são gasosos, ok? Para a catálise ser homogênea, todo mundo tem que ter o mesmo estado físico, catalisador e reagentes. Outro conceitinho, são dois conceitinhos na verdade. Um deles é o inibidor, o outro é o veneno. Então existem substâncias que inibem a ação de um catalisador. E algumas substâncias até promovem a ação contrária de um catalisador. Por exemplo, a vitamina C. Quando você pega lá uma salada de fruta, lá, maçã, ela vai ficando escura, ocorre uma reação ali em substâncias orgânicas, em que ocorre uma oxidaçãozinha e aí aquilo vai ficando escuro. Então você coloca a vitamina C, você inibe esse processo reacional ali. Então existem inibidores, existem venenos que promovem a ação contrária de um catalisador, beleza? Bom, queridos, não esquece de se inscrever no canalzinho, tá certo? Para eu poder produzir mais materialzinho para vocês. Dê um joinha, dê um like lá, divulgue para os amigos isso aí. A ideia é gerar conhecimento de qualidade para todo mundo, para que todo mundo compreenda a química de um jeito fácil
e interessante, tá certo? Eu fico aqui, me despeço de vocês, obrigado pela atenção e até mais.